seas mi universo. No quiero darte solo un rato de... A paz do Senhor aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus Missões em Betim, Minas Gerais. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e ao meu irmão Eliezer, que nos fez esse convite para estar explanando aí sobre o resumo do primeiro trimestre das lições da Escola Dominical para a classe dos jovens. Quero aqui mandar os meus cumprimentos ao pastor Alisson, que é o pastor desta igreja, e dizer que, querendo Deus, um dia nos conheceremos. E confesso que da minha parte esse vídeo ele abre um precedente aí de ansiedade para estar junto convosco. Meus cumprimentos também aos jovens dessa igreja, a quem eu vou estar me dirigindo nessa manhã, o grupo Brasas Viva. Que bênção, né? O nome é de fogo aí. Deus abençoe a vida de vocês e quem sabe numa outra oportunidade nós estejamos no Skype ou num outro programa do gênero, compartilhando aí, podendo compartilhar nossas ideias, nossas experiências e aprendendo junto de uma forma ao vivo. Obviamente que hoje nós vamos tratar de 13 lições, então as recapitulações de cada lição serão breves. Nós vamos nos ater mais à lição de número 13, que é a lição de hoje, que fala sobre as igrejas hoje. Bom, o tema que vocês estão estudando aí em Minas Gerais é a história da igreja. É um tema complexo que envolve bastante nomes, bastantes datas, e eu escolhi passar para vocês apenas alguns nomes e não tantas datas, para que não fique confuso, porque eu sei que se vocês quiserem assim saber, vocês vão consultar as revistas que vocês têm. Bom, podemos então partir para o início da nossa recapitulação. Vamos à primeira lição, lição 1, como surgiu a igreja. Falar do surgimento da igreja, obviamente que nós nos retratamos ao que diz o enfoque bíblico, que é Atos capítulo de número 2. Mas é interessante nós entendermos também que a igreja não foi inventada por Jesus. Os gregos inventaram a igreja. A eclésia do grego eram as pessoas de confiança, os cargos de confiança do imperador, ou seja, pessoas que ficavam perto do imperador. Jesus um dia tem a ideia de fazer como os gregos e diz para Pedro: eu edificarei a minha eclésia. E ele escolheu os discípulos, ele escolheu a mim e ele escolheu a vocês aí de Minas Gerais para ser a eclésia dele, as pessoas de confiança de Jesus. Na lição é apresentado as 3 classes de judeus que faziam parte da igreja primitiva, que eram os conservadores, os judeus hebreus, aqueles que falavam hebraico, e conservavam isso, a lei, conservavam os ensinamentos da Torá. Os outros eram os helenistas, a segunda classe eram os helenistas, os judeus da dispersão, os seus ensinamentos eram parecidos com o paganismo e as orações que eles faziam eram em grego, coisa que era abominável aos conservadores. E a terceira classe de judeus fazia parte da igreja, eram os prosélitos. Não eram judeus, mas se tornaram judeus, se converteram do paganismo ao cristianismo. E para formar a igreja, eles não poderiam ter facções. Então os homens vieram ensinando que a igreja era composta tanto de conservadores, helenistas, prosélitos e até mesmo de quem não era judeu, no caso os gentios. Pedro, por exemplo, pregou para Cornélio, e trouxe Cornélio para a igreja. As características da igreja é que os cultos eram feitos nas casas, não no templo, porque o templo de Herodes já tinha sido destruído no ano 70 depois de Cristo, e os cultos eram feitos todos os dias. Maravilha, E seguiam esses cultos os sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Lição 2, a expansão da igreja. Aqui nós vemos que após a morte de Estevão, a perseguição ficou tão grande contra os cristãos que eles se espalharam pelas cidades vizinhas e aí começaram a cumprir o ID de Jesus, pregar a todo mundo. E a igreja com isso começou a crescer. Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia. Nessa lição é apresentada as 3 viagens missionárias de Paulo. Na primeira, Barnabé liderava e passou essa liderança para Paulo. Na segunda viagem missionária, nós vemos aí Paulo encontrando, por exemplo, a cidade de Corinto e pregando ali nessa que foi uma das igrejas
mais conhecida, é uma das igrejas mais conhecidas por nós. Quem começou a espalhar o evangelho ali foram dois cooperadores chamados Priscila e Áquila. Vale dizer aqui que Priscila e Áquila eram nomes masculinos na época, na cultura da época. Hoje já é, na nossa cultura, nomes femininos, né? Você imaginou já perguntar para um homem, né? Como que é o seu nome? Ele, Priscila. Não vai pegar muito bem. Mas, eu não sei se tem alguma Priscila aí em Betim. Na época, Priscila, esse nome era feminino, ou melhor, masculino, né? E não feminino como é hoje. Bom, na terceira viagem missionária acontece que Paulo, numa Santa Ceia pregando, Eutico, um jovem, estava na janela. Paulo estendeu a mensagem até a meia-noite, Eutico cai, dado como morto, Paulo ora e aquele menino ressuscita. Foram alguns acontecimentos que eu procurei aqui colocar em cada viagem missionária de Paulo. Lição 3 fala sobre a igreja perseguida. Como eu disse, quanto mais perseguição, a igreja ela crescia mais e mais. Os primeiros perseguidores da igreja foram os próprios judeus, que eram divididos aí na lição em 3 seitas. A primeira seita é a seita dos fariseus, né, que eram os escribas, os doutores da lei da época. A segunda seita era dos saduceus, que era uma classe mais nobre de judeus, da onde vinham os sacerdotes. E a terceira, que não é referida na Bíblia, mas era a seita dos essênios, né, que era um povo menor, por isso até não ser citado, né, povo escatológico e que, dentre as suas doutrinas, né, eram parecidas com, ou faziam analogias às doutrinas do cristianismo. Depois disso veio a perseguição de Roma através de Nero. Depois da morte de Nero, a igreja teve 30 anos de paz e de sossego, né? Mas depois veio aí a lição da uma lista de vários outros perseguidores da igreja. Mas isso não impedia que a igreja expandisse. Como disse um famoso filósofo cristão, o sangue dos cristãos era a semente do evangelho. Quanto mais morria um cristão, mais o evangelho crescia. Lição 4 fala sobre os apologistas, né? Os defensores da fé. E aí é levantado alguns homens importantes que defenderam a fé, como Paulo, João, Judas, Pedro, né? E por que eles faziam isso? Porque existiam 3 classes ou 3 grupos na época que faziam discordância ao cristianismo. O primeiro grupo era o gnosticismo, um grupo que misturava, né, religião com filosofia. O segundo grupo era o marcionismo, inventado por Marcião, né, um líder que tinha o espírito de Absalão, como eu costumo dizer. Não sei em Minas Gerais, não sei se tem, mas aqui nós temos bastante. Homens com espírito de Absalão, né? E Absalão aqui, Absalão ali, e coloca uma plaquinha lá no salão e vai tocando a obra, né? Sai aí, né, com problemas e sai aí achando que as suas novas doutrinas é que são as certas. Esse era Marcião. O terceiro era o arianismo, né? Um presbítero também, dirigente de uma congregação em Antioquia, ário, melhor dizendo, e ele começa a pregar, e a sua pregação era muito boa, ele era muito eloquente, consegue arrastar alguns discípulos adiante de si, dizendo dentro de uma das suas doutrinas que Jesus teve um princípio, todavia não era eterno, né? Tirando toda a essência do cristianismo. Outros homens que levantaram na época para defender a fé cristã foram Tertuliano, pai do cristianismo, João Crisóstomo, Jerônimo de Praga, o homem que traduziu a Bíblia para o latim, e também Agostinho, né, o Santo Agostinho, que escreveu a obra A Cidade de Deus, um livro maravilhosíssimo. Lição 5, a paganização do cristianismo. Um dos objetivos que a lição coloca é que a igreja deve influenciar o mundo, e não o contrário, não o mundo influenciar a igreja. Esse é um cuidado que nós temos que ter até mesmo nos dias de hoje, né? Você que tem o seu serviço ou que está fazendo uma faculdade, lá no seu serviço, você tem que influenciar e não ser influenciado. Nesta época, Constantino, o imperador, ele transforma a igreja como um órgão oficial do Estado. E não havia mais agora a separação entre o Estado e a igreja, né? Surgindo aí a Igreja Católica Apostólica Romana.
Lição 6, os pré-reformadores. Veja que antes da reforma já surgiu alguns homens que se levantavam contra os ensinamentos do Papa, né? E ser contra o Papa na época era como assinar a sentença de morte. E aí foram levantando mesmo assim homens, como está na lição, Pedro Bruys, um francês, né? Que orava, ou melhor, ele era contra a oração dos mortos, contra construções de igrejas ricas, como eles faziam na época, tudo com dinheiro de indulgências, né? Resultado, foi queimado vivo. Outro, Henrique, um italiano, né? O Papa mandou matar também. Pedro Valdo, um homem que lia tanto a Bíblia que chegou a decorá-la. Que maravilha, hein? Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Esse Pedro Valdo, ele decorou a Bíblia, conseguiu aí morrer de morte natural, escapando das garras do Papa. Outro, John Wycliffe, muito conhecido, né? Começou a dar forma, né? A dar jeito à reforma, pregava contra as vendas de indulgências. John Hus, esse aqui tem uma história maravilhosa, que ele foi morto, queimado, né? E enquanto morria ele disse uma frase célebre: hoje pode matar o ganso. Hus, né? Em alemão significa ganso. Hoje vocês podem matar o Hus, o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne a quem vocês não conseguirão matar. E 100 anos depois veio, né, Martinho Lutero, o cisne que não conseguiu ser morto e que fez, né, a reforma. Outro pré-reformador é Jerônimo de Savonarola, um homem que conseguiu influenciar tanto o povo da época que ele conseguiu montar uma pilha de livros de coisas supérfluas do tamanho que alcançou a altura de 20 metros e colocaram fogo e as pessoas se dedicavam à leitura de seus livros. Foi enforcado e depois seu corpo foi queimado. Todavia, como a Bíblia disse através de Jesus, as portas do inferno não prevalecia contra a igreja do Senhor. Lição 7, a reforma protestante. Veja que aqui nós vamos conhecer Martinho Lutero, né? O homem que, quando leu Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá da fé, teve a sua vida transformada e entendeu que o justo ele viveria, ou seja, alcançaria a salvação pela fé e não pelas obras como o Papa pregava. Ele debateu muito contra John Tetzel, que era um homem responsável por vender indulgências, né? Teve uma briga tremenda com esse homem, colocou ele, Martinho Lutero, 95 teses contra o Papa, né, na porta da Capela Sistina, ali na Alemanha, e a reforma nasceu ali. Quando era perseguido, a história diz que ele olha da sua carruagem, né, os muros e os castelos fortes que existiam na Alemanha, onde ele estava chegando, e ele compõe um hino que inclusive está na harpa das Igrejas Assembleias de Deus, né, que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Sim, não é maravilhoso, né? Castelo forte é o nosso Deus. É um hino gregoriano, né? Amparo e fortaleza. Deixemos o louvor para uma outra hora, mas ele estava dizendo com esse hino que o castelo forte que protegia ele não era aquele que ele estava vendo, nem aqueles que ele foi morar com a sua esposa Catarina Vambora, mas sim o nosso Deus. Lição 8, o avivamento wesleyano. Aqui nós vamos conhecer John Wesley, o 15º filho de Samuel e Susana Wesley, que teve aí a sua vida salva quando era criança de um incêndio de uma forma espetacular, e seus pais então deram atenção a esta criança por entender que Deus tinha uma obra na vida dele, e ele simplesmente conseguiu avivar toda a Inglaterra e toda a Europa. Pregava cerca de 780 vezes durante o ano, eram mais que 2 pregações por dia. Durante 54 anos de sua vida, ele se dedicou, a avivar o povo de sua época. Lição 9, os 2 grandes despertamentos. E aqui ele fala de 2 homens que trouxeram esse despertamento. O primeiro despertamento veio através de Jonathan Edwards. Esse Jonathan, ele foi um homem que tinha uma capacidade intelectual tremenda. Aos 13 anos de idade, ele já falava fluentemente o grego e o hebraico. Aos 10 anos de idade, ele já tinha escrito um livro sobre a imortalidade da alma. Tremenda dedicação à obra de Deus.
Das 24 horas do dia, a história diz que 13 horas ele se dedicava à leitura da Bíblia e à oração. Conseguiu então trazer avivamento para o seu povo da época. Uma mensagem que ele pregou, que é histórica, é a que traz o tema pecadores na mão de um Deus irado. A história diz que as pessoas elas se asseguravam na cadeira para não cair, imaginando que o inferno estava debaixo delas. Tamanha unção, poder que Deus deu a ele nessa mensagem. O segundo avivalista da época era Charles Finney. Charles Finney, ele negava a comunhão das pessoas que traficavam escravos dentro da igreja. Entre outras coisas, ele não aceitava a maçonaria, porque ele tinha vindo de lá, tinha alcançado até um alto escalão lá, um alto grau da maçonaria. Abandonou a sua carreira de advogado para se dedicar à obra de Deus. E conta-nos a história que cerca de 100 mil pessoas têm aceitado a Cristo através da pregação deste homem. Trouxe realmente um grande avivamento. São 10 os primeiros passos do evangelismo no Brasil. O Evangelho chegou no Brasil no ano de 1557, ou seja, 57 anos após a sua independência, após a sua descoberta. Veja que neste ano, quem veio trazer a mensagem do Evangelho foi um francês, pastor chamado Pierre Richer. Pierre Richer, ele pregou no Salmo 127, verso 4, trazendo uma mensagem bem prática aos índios que aqui estavam, pois o versículo diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Pregando aqui, o primeiro hino também, na história foi relatado, é o hino do Salmo 5, algo parecido como: pela manhã eu ouvirei a tua voz. Um louvor maravilhoso que era para ser acompanhado por flautas. Instrumento que também para os índios era um bem habitual. Pierre Richer, ele foi perseguido pelos jesuítas, pois eles incitavam os índios a destruir toda a casa dos cristãos, dos protestantes assim chamados, e nessa perseguição o pastor morreu, bem como muitos cristãos morreram, outros foram para o mar sem alimento, sem água e morreram pelo mar. Em 19 de novembro de 1910, agora sim, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vêm da Igreja Batista Americana para o Brasil, e lá em Belém do Pará eles são recebidos pelo evangelista Adriano Nobre, que era o pastor da Igreja Batista ali naquela cidade. 6 meses depois, Gunnar Wing já fala fluentemente o português e ele tem a sua primeira oportunidade. E quando ele começa a pregar as mensagens sobre a atualidade dos dons espirituais, inclusive o batismo com o Espírito Santo, a princípio os irmãos gostaram, mas com o decorrer do tempo o pastor marca uma reunião na igreja e pergunta quem era a favor das doutrinas de Gunnar Wing. 18 irmãos levantaram as suas mãos, foram excluídos da igreja batista e montaram então uma igreja para eles adorarem ao Senhor. Começou ali então a surgir a igreja Assembleia de Deus. Lição 11, o início do movimento pentecostal. Nesta lição nós vamos ver como Daniel Berg e Gunnar Wing começaram a pregar as doutrinas da atualidade dos dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Pois em 1900 a história diz que um homem chamado Charles Fox Parham, ele começa a pregar a mensagem do batismo com o Espírito Santo. E numa de suas reuniões, assentado numa cadeira ao lado, um homem negro, descendente de escravos, mãe escravo, pai escravo, chamado William Seymour, ele ouve a mensagem, acredita na mensagem e é batizado com o Espírito Santo. E ele vai agora levar a mensagem do batismo com o Espírito Santo para os Estados Unidos, na Rua Azusa, lugar onde Daniel Berg e Gunnar Wing receberam o batismo com o Espírito Santo antes de irem ao Brasil. A pergunta que eu faço é: você que ainda não é batizado com o Espírito Santo aí em Minas Gerais, você está buscando o batismo com o Espírito Santo? É uma promessa, Deus te prometeu, viu? Busque mesmo, mas busque com todo o afinco. Deus quer te batizar. Lição 12, o avivamento da Rua Azusa. Nós vamos perceber aqui que multidões nos Estados Unidos receberam o avivamento espiritual e o batismo com o Espírito Santo através das pregações de William Seymour,
como disse, um homem negro, descendente de escravos, que ainda era cego de um olho, mas que era cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos no enfoque bíblico dessa lição de número 12, você vê o versículo do profeta Joel, onde ele profetiza: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Veja que Joel diz que irá derramar o meu Espírito, né? Palavras de Deus, obviamente. Já Pedro, quando vai pregar em Atos capítulo 2, quando as pessoas dizem estar aqueles homens embriagados, Pedro responde: não, não é isso. O que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele diz no versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vamos perceber aqui, fazer uma exegese do versículo. Joel diz: derramarei o meu Espírito. Pedro diz: derramarei do meu Espírito. Sabe o que isso quer dizer? É que a profecia de Joel não se cumpriu por completo aqui em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, Deus derramou do Espírito, como que ele estivesse fazendo: eu estou pegando parte do meu Espírito e estou derramando. Aleluia! Ou seja, a promessa de Joel era que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. Espere a promessa de Deus. Na lição também nós vemos que as mensagens pregadas hoje, com os temas sobre triunfalismo, prosperidade, a teologia da prosperidade, o determinismo, quebra de maldição, isso nada tem a ver com a genuína mensagem que William Seymour pregava nos Estados Unidos. E essa mensagem da Rua Azusa foi tão impactante que chegou ao coração de 2 suecos e os fez chegar ao Brasil para levar essa mensagem a todos nós que hoje estamos aqui na presença do Senhor, que falamos em línguas estranhas e que acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Veja a grandiosidade deste avivamento da Rua Azusa. Pois bem, feito uma recapitulação aí das lições desse trimestre, da 1 a 12, nós temos a lição de hoje, que é a lição de número 13, que fala sobre as igrejas hoje. Eu gostaria de iniciar esta aula, desta última lição, perguntando a vocês, se vocês pudessem me enumerar a quantidade de igrejas que vocês conhecem. Eu tenho certeza que, se usassem os dedos de suas mãos, vocês conseguiriam, para cada dedo aí, em menos de 1 minuto, enumerar 10 igrejas. Sim ou não? Eu acredito que sim. Isso nos mostra que estamos vivendo uma época em que as igrejas estão se emaranhando uma em outras, em cima de doutrinas parecidas, às vezes até idênticas. O que tem trazido tudo isso? Obviamente que a ganância financeira, obviamente que a falta de comunhão. Se nós pensarmos no crescimento das igrejas de hoje, não há como não pensar no movimento pentecostal, que foi quem trouxe o crescimento dos evangélicos no Brasil. Em especial, a Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal do mundo. Por que então essa infinidade de igrejas? E aí na lição, o comentarista coloca uma frase que saltou aí do texto, eu gostei muito, que é assim: apesar de a igreja ser divinamente instituída, ela é humanamente constituída. Ou seja, Deus instituiu a igreja, mas quem constitui a igreja sou eu e você, que somos sujeitos a erros, e esses erros é que têm trazido problema ao longo de toda a história da igreja. A outra frase é que a Bíblia, apesar dela ser divinamente inspirada, ela é humanamente lida. E esse humano errou de forma muito grave, que trouxe aí todos esses graves incidentes aí relatados durante todo esse trimestre. Bom, o comentarista também levanta alguns porquês dos erros. Dentre eles, ele destaca 3. O primeiro, pela fraqueza. E esse todos nós estamos sujeitos, Esse aqui até é mais leve, porque essa fraqueza é cabível de perdão de Deus e de reconciliação. A segunda e a terceira já vem da má interpretação da Bíblia,
onde o coração da pessoa se endurece mais naquela doutrina errônea que ela levanta como base. E a última, a falta de conversão. Aí aquele que não é convertido, ele leva-se, né? Como eu disse lá atrás, né? O espírito de Absalão entra dentro dele. Bom, depois o comentarista levanta aí as 3 ondas, né, que chegaram ao Brasil depois da entrada do pentecostalismo. A primeira dela vai de 1910 a 1950, quando igreja pentecostal só existia 2, Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. A segunda onda vai de 1950 a 1975, que era o tempo das cruzadas feitas nos Estados Unidos, né, de curas divinas, e esses movimentos trouxeram nessas reuniões a formação de igrejas como Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo, né, que foi fundada por um ex-diácono da Assembleia de Deus, a igreja Deus é Amor, por um ex-assembleano também, Davi Miranda. Além dessas igrejas, houve essas cruzadas desse período, trouxe também algumas renovações, como por exemplo a Convenção Batista, né, feita por Enéas Tognini, a Igreja Presbiteriana Renovada. Outra que surgiu até mesmo nesse tempo é a Renovação Carismática da Igreja Católica, também foi nesse período dessa segunda onda, né, até 1975. A terceira onda vai dos finais dos anos 70 até os dias de hoje, com o surgimento das igrejas neopentecostais, que trouxe o modismo para dentro da igreja, usando teologias como a de uso do toque, né? Você tem que trazer a foto, você tem que trazer a chave, você tem que trazer uma rosa, o sal grosso, né? Tudo elementos de toque. Pasme, um dia eu recebi um panfleto que me orientava a ir no culto de uma igreja neopentecostal do desatanó. E eu tinha que levar uma camisa de alguém da minha família que estivesse com algum problema, né? Ou financeiro, ou de drogas, ou de alcoolismo, alguma coisa. E eu dava um nó na camisa aos avessos, levava para a igreja do culto do desatanó, eu ia desatar esse nó, colocar a camisa do lado certo e levar para o meu parente vestir. E isso traria libertação para o meu parente. Não é mais Jesus que liberta, e sim um ato físico. Nós não precisamos disso, a nossa fé transcende em tudo isso daí. As igrejas neopentecostais também pregam a teologia da prosperidade de uma maneira toda errônea, né? Tudo para angariar dinheiros, fundos, e também dão uma ênfase ao exorcismo. E deixa eu aqui usar uma frase minha, né? É uma expulsação de demônios que mais parece um espetáculo do culto. Chega a tomar a atenção mais do que a palavra. Tome cuidado com isso, né? Não se deixe ser levado por esses ensinamentos neopentecostais. Por fim, o comentarista levanta aí 2 modismos que têm afetado as igrejas de hoje. O primeiro dele é a teologia da maldição hereditária, onde eles dizem que quando você aceita Cristo, você tem que, a partir daí, levantar as coisas familiares ocorridas no passado para encontrar da onde está a maldição para ela ser quebrada, acreditando que a maldição é hereditária, passa de pai para filhos. Quando o comentarista coloca o versículo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 e 20, isso esclarece bem que essa teologia da maldição hereditária não é bíblica, porque ali Ezequiel profetiza e diz, principalmente no versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Não na maldição de seus filhos, não na maldição hereditária. Então não acredite nisso, né? Esse ensinamento teológico das igrejas neopentecostais, elas tiram o poder que há na morte de Cristo na cruz do Calvário, porque é ela quem nos redime, é ela quem nos salva, é a morte no Calvário que nos trouxe toda a salvação. O segundo modismo é o uso indiscriminado do óleo da unção. E o comentarista coloca, isso é antibíblico. No Antigo Testamento você via os profetas usarem, os sacerdotes usarem o óleo para vários ritos do culto. No Novo Testamento, a única orientação bíblica é sobre o doente. Então esse negócio de você estar ungindo o terreno, ungindo casa, ungindo o carro, é antibíblico.
O ensinamento que fica aqui é que o dado lá por Tiago, né? E ele ainda orienta, chame os presbíteros da igreja, ou seja, não é qualquer um, os obreiros da igreja, né? E ele vai orar, a oração da fé sarará o doente. Também não diz a Bíblia que a unção tem que ser no local da ferida, ou no local da enfermidade, né? Até para não trazer constrangimento aí, né? Na conclusão dessa lição, eu gostaria de falar sobre a igreja Assembleia hoje. Por ser o maior movimento pentecostal do mundo, nós muitas vezes nos acomodamos nisso e pensamos que a nossa missão acabou. Deixa eu nos lembrar que o ID de Jesus ainda vale para os dias de hoje. Então continue pregando aí para os seus vizinhos, para os seus amigos. Em Minas Gerais, por certo, existem muitas pessoas que ainda estão sedentas por ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. E pela falta de Deus, as pessoas costumam buscar a Deus naquilo que parece ser Deus e não é. Hoje, se você disser, coloque uma ferradura na porta da sua casa, parece Deus, aquilo ali vai me trazer sorte. Eles colocam. Uma toalhinha, colocam. Passar sal grosso, passam também. Tem que fazer aí uma simpatia que vai resolver os seus problemas. Eles fazem também. Parece Deus, eles estão fazendo. Vamos pregar o genuíno alimento bíblico para essas pessoas e mostrar para elas que elas encontrarão a Deus unicamente se dobrarem os seus joelhos e falarem com o Pai do céu. Minas Gerais, que Deus abençoe todos vocês. Conjunto Brasa Viva, continue sendo brasas vivas aí na mão do Senhor. Que Deus unja cada vez mais as vozes de vocês, para que quando vocês louvarem ao Senhor, seja na igreja ou em praça pública, vocês possam alcançar o coração dos pecadores. Deus abençoe meu irmão Eliezer, um abraço aí para todos os irmãos aí de Minas Gerais. Um dia, permitindo Deus, estaremos aí com vocês. Espero ter contribuído para essa aula deste domingo. Fiquem com Deus. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día.